Shalom, você que segue o canal Atalaia do Senhor. Aqui é a pastora e escritora Leidice Rocha, do livro Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos. Você que está ouvindo os áudios deste livro, que o Senhor nosso Deus possa lhe abençoar tremendamente e que você seja impactado pela presença da glória de Deus ao ouvir essas revelações. Deus lhe abençoe. Cartas de Jesus para sua noiva. Memoráveis arrebatamentos. Capítulo 7. Jesus, o maior dos estrategistas. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete. Deus é o que edifica suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Amós 9, 5 e 6. Observei uma faixa contendo os dizeres: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. Em seguida, eu recebi revelações do céu a respeito dos peixes homens que vivem no mar. Disse-me o Senhor: o mar tipifica o mundo. Os peixes homens, os que vivem na escuridão, na parte mais profunda do mar, são designados como peixes monstros e perigosos, que se reverenciam ao poder das trevas. Quanto mais os homens se aprofundam no lamaçal do pecado, nos mais horríveis peixes se tornam, e mais longe de Jesus estão. Eles vivem no seio do inferno e dali se alimentam. São homens antibíblicos e que usam a sua cruz de cabeça para baixo. Quanto maior for os dentes dos peixes do mar, maior é a sua hierarquia. Entre os 12 líderes do mal que articulam estratégias no mar, no mundo, são satanistas que de forma hierárquica se multiplicam e se diferenciam e sofrem mutação. Através dos dentes do peixe das profundezas do mar, se pode identificar sua posição hierárquica, sendo que 33 é um referencial. E aquele que tem discernimento de espíritos, conhecimento e sabedoria vinda de Deus está apto a discernir. Atentai, guerreiros meus, renovem as suas mentes. Buscai aprender mais de mim e ide à fonte, que é o Espírito Santo de Deus. Satanás é astuto e um enganador. E muitas informações do mundo espiritual, no que concerne ao poder das trevas, já se tornaram obsoletas. Portanto, não sejais doutores e ministradores de libertação aos seus próprios olhos, pois regras ou informações obtidas da sabedoria humana de nada adiantarão se dos altos céus, da sala do trono, não for enviada a vós. Olhai para mim, eu sou Jesus, o maior dos estrategistas, santificai-vos e buscai alcançar a multiforme sabedoria do Espírito Santo. Nota da autora: não existem regras para a ação do Espírito Santo. Ele move em nós como achar melhor. Somos apenas instrumentos do reino celestial e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nota da narradora: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que trilham na sinceridade. Provérbios 2, 6 e 7. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. E a que não desce lá do alto é terrena, animal e demoníaca. Tiago 3, 15 e 17. A cavalaria do exército de Deus. Presenciei anjos cavaleiros do exército de Deus, que saíam para guerrear. O exército da cavalaria de Deus estava nos ares, posicionado de forma circular. São cavalos brancos e robustos que têm asas, fogos nas patas e nas narinas. Os anjos cavaleiros estavam vestidos de armadura de ouro e de botas até os joelhos, contendo 7 cordões de ouro. Seus capacetes eram elevados e tampavam seus ouvidos, protegendo-os de estrondos, e também possuíam lanças. O arcanjo líder da cavalaria de Deus é um grande general.
Suas vestes são longas, contendo listas brancas e vermelhas, e o seu cavalo é maior do que o dos outros. Seus cabelos são loiros até os ombros, e seus olhos se manifestam nas multicores do arco celeste, ou seja, na plenitude do seu olhar está a visão de Deus. Perguntei ao Senhor o porquê dessa visão. Observei então que o arcanjo, líder do exército da cavalaria de Deus, tinha em mãos um rolo. Ele abriu o rolo e me mostrou as estratégias de conquistas. Havia no rolo um mapeamento territorial interligado ao mapeamento espiritual, com seus vários pontos em cores diversas, como por exemplo, nas cores verde, vermelho e amarelo. Então o líder general deu ordens aos anjos cavaleiros a se posicionarem estrategicamente nos locais territoriais, abrangendo alguns bairros do município onde eu resido. Imediatamente, os cavaleiros voaram para seus respectivos postos de vigilância. Em seguida, guerrearam contra o exército negro que chegou pelos ares. E havia sobre mim e sobre meus entes próximos uma proteção de fogo. Os cavaleiros negros eram brutais, não tendo ética, e atacavam covardemente. Os anjos de Deus sofreram ataques cruéis e alguns sangravam devido aos ferimentos. Eles usaram espadas de fogo, bolas de fogo, incenso de adoração, para cegar os olhos dos anjos caídos, anti-adoradores. Um cavaleiro, arcanjo de Deus, sobrevoava animando os guerreiros de Deus e passava novas regras estratégicas. Anjos feridos eram resgatados e curados pelos anjos da cura que ficavam sobrevoando em suas naves resgate. Ocorria naquele momento um ataque de naves negras sobre o céu, aumentando o ataque do poder das trevas. Imediatamente, o general Arcanjo Cavaleiro de Deus entrou em contato com a sala do controle e do comando de Deus, pedindo recursos. Então, novas naves dos céus foram acionadas e explosões ocorreram nos ares. Entendi que a guerra das naves era intergaláctica. De repente, um ataque veio via subterrânea até o local onde eu me encontrava, na dimensão espiritual, e imediatamente uma comitiva de anjos foi enviada para me retirar em espírito daquele local e me colocar em outra dimensão. Meu Deus, é loucura demais, é muito mistério. Então notei que a guerra havia cessado e os anjos negros recuaram. Eles também têm suas estratégias de guerra, porém não alcançam a soberania das estratégias de Deus, pois o nosso Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Vitoriosos, os anjos cavaleiros do exército da cavalaria de Deus ergueram suas espadas reluzentes. Suas vestes foram renovadas pelo Rei da Glória. E com um brado de vitória exaltavam o Senhor dos Exércitos, o qual se apresentou no céu como resplendor de um grande, forte clarão. Ao perceberem o clarão, eles se prostraram em reverência ao Rei da Glória. A sua voz ressoava como a voz de um trovão, e raios e estrondos aconteciam devido à sua presença gloriosa. Nota da narradora: houve peleja nos céus. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e foi expulso o acusador de nossos irmãos. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, eles não amaram a própria vida. Apocalipse 12, 7, 10 e 11. O Espírito Santo me revelou que o que a mim foi mostrado retrata um exemplo de uma simples batalha espiritual, designada pelo Senhor dos Exércitos para proteger os seus fiéis. E neste exemplo de batalha, os ares e o território designado foram limpos. Todos foram beneficiados, inclusive os ímpios, em virtude dos filhos de Deus. A vitória dessas batalhas vem de Deus. Porém, quanto mais os filhos de Deus intercederem, maior será a sua atuação quantitativa e qualitativa dos anjos de Deus em prol da sua proteção. Nota da narradora:
Porque, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 3, 4 e 5. A presença de 5 anciãos do céu. Anjos de Deus colocaram um capacete contendo 7 fios em minha cabeça. Tais fios foram ligados à sala do trono de Deus. Disse-me o Senhor que o povo de Deus precisa estar atento, porque Lúcifer coloca capacete de controle nas pessoas. Atentai, filhos meus, ele é um enganador. De repente, o meu espírito foi arrebatado a uma repartição da sala do controle de Deus, que pode estar em todo lugar, na plenitude dos lugares. Observei que ali havia telões enormes do tipo de computadorizados. Também percebi a presença de 5 anciãos de Deus, cujas capas eram nas cores azul claro, rosa, branco bordado em ouro, vermelho e amarelo. A sala de controle de Deus dessa vez foi mostrada a mim como uma nave espacial redonda, composta por vidros transparentes. Havia dentro dela um vento impetuoso que balançava um véu branco e transparente de 2 partes, como uma cortina aberta ao meio. Dentro daquela nave espacial, a manifestação da presença de Deus, eu percebi que viajávamos pelas galáxias e a velocidade era além da velocidade da luz. Jesus é a luz celeste e para ele não há limites. Imensurável e emocionante é descrever tais informações. A velocidade da nave-sala do controle de Deus era muito rápida, porém eu consegui observar rochas e águas cristalinas pelo caminho. Eu estava sentada numa cadeira e um instrutor guerreiro do céu me ensinava como acionar a marcha e acionar um botão. Então, ao apertar o botão, ocorreram explosões no espaço e milhares de partículas como de meteoros se desmembravam. Assim me disse o Espírito Santo, o universo sem fim pertence a Deus e a todos os que nele crêem. Despertai, filhos amados, é chegada a vossa hora. Ide e guerreai, lançai vossas lanças de guerra, acendei as vossas candeias, preparai as vossas munições, reservai os azeites, pois a luz de Cristo Jesus está em vós. Não anuleis isto, eis que pouco sabeis. Vinde à fonte, o Espírito Santo, pois não vos criei cegos na batalha. Disse Jesus, lançai-vos ao pé da minha cruz os seus fardos, medos e receios. Sede valentes, pois eis que já paguei um alto preço por vós naquele madeiro de cruz. Presenciei então dentro daquela nave espacial, havia um telão de comando estratégico. Ouvi vozes, sinais de alerta e de perigo. Havia um combate espacial e daquela nave foi dado ordens a outros guerreiros de outro exército de Deus para atacar e combater o exército inimigo. Da grande nave eram passadas as estratégias de guerra designadas pelo controle e comando de Jesus para as demais naves através dos seus respectivos príncipes, arcanjos guerreiros, sendo que este, de forma hierárquica, também passava as estratégias de guerra para os demais companheiros. Vi então que a porta se abriu e se fechavam no universo, à medida que ocorria a guerra espacial. O lema era vencer e vencer em nome de Jesus. Deus é soberano, Ele controla tudo e todos. Eis que Ele tem preparado para a guerra os seus guerreiros do exército da terra para juntos lutarem com seus anjos do exército do céu. Amós 9, 5 e 6.